Cara, o Zé Ricardo, ele não tem um minuto de sossego na vida dele. Mas o técnico do Flamengo, em Ele geral, não consegue, ele não consegue fazer nada que não seja patrulhado pelo torcedor do Flamengo. Eu acho que é pior. Não. E olha, eu acho que está afetando o trabalho dele. O Zé Ricardo hoje é um sobrevivente. Ele luta pela sobrevivência. Ele é o pianista no gueto de Varsóvia. Ele não quer mais tocar piano. Estão ele muito inspirados hoje. Mas essa diretoria que já andou traçando mente de técnico, hoje foi muito bem agora. Tá querendo dar um respaldo. Adrian Brody fica lá escondido nas ruínas e tal. Tem um dia que ele vê um piano, ele fala, vou tocar, mas ele fala, vou fazer barulho, um nazista vai ouvir, vai vir aqui. O nome do filme é só a O Pianista. Gestapo, mas é inspirado no pianista do gueto de Varsóvia. Então, eu estou dizendo, a figura do pianista no gueto de Varsóvia. O cara não pode criar. Ele não pode... Tipo assim, o Zé pode ter uma ideia, o povo, pensei num time aqui agora... Ele não era assim, né, Barreto? Ele se importava menos com as críticas, né? Mas o cargo dele teve por isso aqui, né, Ana? Ele deu uma entrevista semana passada, eu li, por causa do Eduardo Mansur no Globo, em que ele diz que chegou a pensar em pedir demissão. Recente, né? Isso. A demissão. E aí pensou no filho, não, mas poxa, eu não posso chegar e... Acho que fundamental para ele, e eu espero que continue, é ter esse respaldo dado pelo presidente e por pessoas próximas ali. Tem o Fred, tem o próprio Rodrigo Caetano. Você sabe quando foi que o Zé pensou em pedir demissão? Você se lembra de quando foi publicada essa entrevista? Semana passada, eu não consigo precisar o dia. Depois da derrota, não. Ele disse que pensou em pedir demissão depois da derrota para o Sport. Isso. Uma curiosidade sobre essa derrota. É a única do Flamengo no campeonato Os últimos 13 jogos do Flamengo, o aproveitamento no Brasileiro é incrível. Na Libertadores. Foi. Não foi a derrota, essa foi a gota d'água. Não foi mas a que derrota. Gota d'água? Seria a gota d'água dele, por exemplo. Para ele pedir demissão, foi a gota d'água de pressão, que eu digo, porque ele já estava sofrendo uma pressão antes. Não foi ali só. Ser eliminado da Libertadores foi muito ruim. E é realmente o tipo de eliminação que no Brasil deixa um técnico a perigo. Ninguém esperava. Agora, aí o técnico a perigo é assim, foi eliminado da Libertadores e depois só foi tomando pancada. Não, reagiu, o time nunca mais jogou... O time está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Perdeu uma partida. A grande crítica é que o Flamengo, mais uma vez, está se arrumando no meio do ano, mas depois disso se reforçou. Tem outros jogadores de habilidade que não tinha. Já é um outro time. Já não é mais mudar uma estrutura de um time é muito difícil. Mas o Flamengo acabou de chegar, o Everton Ribeiro acabou de chegar. O Rodolfo, 2 semanas atrás, a gente não sabia o estado dele direito. Ô, Vicente, independentemente disso, o Zé já completou até oficialmente, porque antes foi alertado oficiosamente, ele já completou 1 ano de direção do Flamengo. O Flamengo é um time, sob a direção do Zé, que perde pouquíssimo. Não, tem muito mais vitórias do que derrotas. Agora, isso geralmente não é ressaltado. Aí você pega o trabalho do Carille no Corinthians, que começou em janeiro desse ano, para valer, porque antes teve interrupção, que é um trabalho muito bom, e volta e meia alguém lembra. Cara, e a estrutura do Corinthians? O Corinthians, qual foi? Outro dia uma entrevista do Rodriguinho. Rodriguinho, você lembra qual foi a última vez que o Corinthians perdeu? Foi no Campeonato Paulista, se eu não me engano, para a Ferroviária e não sei o quê. Quer dizer, você dá um tratamento para um e aí procura exaltar, porque o trabalho do Carille tem que ser exaltado mesmo, né? Agora, para o outro, você está sempre de lupa. É que a expectativa em cima do Flamengo era muito maior do que em cima do Corinthians. O Flamengo ele vem acumulando situações ruins na Libertadores, especialmente na Libertadores. Mas que o Zé não tem nada a ver com isso. O Zé não tem nada a ver, mas já tem essa carga para a torcida. O torcedor já quer... E aí o Flamengo faz um investimento grande. Tem um elenco ali mais completo. É eliminado na primeira fase da Libertadores, a pressão desabou em cima dele. O Zé respondeu uma pergunta sobre isso na coletiva. Né? Pois é. Foram 3 eliminações. Ele pegou a pressão de 3. Não, mas veja bem, vamos lá, faz um elenco. Então vamos pensar aqui. E o Carille se firmou com um título estadual. Claro que o título estadual ajudou, tanto é que teve um momento que o Zé Ricardo conquistou o título estadual. Mas não se serviu para nada. Não se firma. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse berrio que hoje as pessoas dizem assim, não, mas ele é bom para ter como opção. Lá no início do ano, veio o berrio. Sim, agora, aí só aumenta a responsabilidade do técnico. O berrio não é isso tudo. Quando chegou era, agora já não é mais. Mas era porque o Flamengo chegou e pagou 10 milhões. Não, mas o valor... Veja bem, existe um sujeito que joga no Barcelona, chamado André Gomes, é titular da seleção de Portugal. Ele custou uma baba, o Barcelona pagou uma grana, ele não vale aquilo. O valor no futebol, o valor financeiro, não necessariamente ele indica ou dá o tamanho
da qualidade do jogador. Mas aí você gera não uma dá, mas expectativa mas em a Sim, torcida tudo cima. bem que gere, mas a sorte do Zé Ricardo é que a diretoria está dando apoio para ele. Aí, assim, E aí ignorando esse lado histérico da torcida. Sim. a diretoria tem feito bem isso, essa questão do respaldo. Não era um perfil tão claro dessa diretoria. Ela aprendeu também. Aprendeu agora, parece que tomando, né? Mas, assim, veja bem, ele botou o time na Libertadores, quer dizer, ele botou não. O trabalho dele junto com os jogadores... A reta final do Brasileiro ano passado do Flamengo não foi boa. Não foi Quando boa. perde Não, ele começou segundo a- lugar para o Santos, que tinha um investimento inferior, Isso. e balança ali naquela classificação direta, foi uma reta Ele final boa. pegou o Flamengo se arrumando no meio do ano de novo. Daquela vez estava sem zaga. Então, o Flamengo, a maior crítica que se faz ao planejamento do Flamengo é que ano após ano, há 5 anos seguidos que essa diretoria já está aí, e todo ano a arrumação é feita nessa época agora. E aí acaba que vira a contratação de emergência. Aguiar, os últimos comentários aqui, aquele mais recente do Twitter, na busca Zé Ricardo. O problema do Zé Ricardo são os intocáveis dele, que não são os mesmos da torcida, como Márcio Araújo, Gabriel, Vaz e Muralha. Não são nem mais intocáveis. Não, né? não, Já Ninguém barrou, joga acho que mais. já barrou... Só não barrou o Márcio O Araújo. Márcio Araújo ganhou a posição por mérito, porque os outros estavam jogando mal, ele estava melhor. É. O outro aqui é resposta, não faz sentido, mas vamos lá. Mal do Zé Ricardo é insistir no errado. O Zé Ricardo pensou em sair do Flamengo também por ter o celular descoberto e sido ameaçado por falsos torcedores. Isso é a contribuição do Marcos Vinícius aqui para o Seleção Sport TV. Valeu, Marcos. A questão do Zé Ricardo quase pediu para sair também no Seleção. Foi o vazamento do telefone. Que é um absurdo, né? Tem muita gente respondendo na Seleção aqui. Zé Ricardo, a nível europeu, nunca critiquei. KKKK. Eu entendo, Zé Moisés Ricardo, Abreu. essa questão do telefone, porque o meu aconteceu isso ano passado. E não é um horror? E eu quase pedi demissão por isso. É um horror, cara. Não há respeito. Não. Pode ser uma visão poliana, mas tudo bem. A eliminação na Libertadores teve até requintes de crueldade, né? Eram 300 resultados possíveis, só um contra o Flamengo e aconteceu. Mas recuou. conjunção. A minha opinião sobre aquele jogo é que nesse jogo especificamente o Zé Ricardo recuou o time cedo demais. Perfeito. A zaga do Flamengo nunca foi isso tudo, ficar 40 minutos atrás vai acabar levando um gol. Eu quero saber quando o Zé Ricardo vai treinar o time, porque parece que ele não treina, o time só tem cruzamentos. Não acho, não. Eu também Não, mas não sou eu acho. não, gente. É o cara do não, Twitter aqui. mas respondendo, Eu não não quero mais não. tweets. Ô, Marcelo, É só uma muito legal. pergunta. O Flamengo do Campeonato Brasileiro é um time muito interessante de acompanhar. ele Não tem é conseguido manter um brilhante, padrão, mas tem um mesmo padrão de quando- jogo muito legal. Rapaz, Marcelo, tem algum elogio? Elogios para o Zé Elogio, Ricardo, tem enviem no compreensão. hashtag... Alguns e-mails de Seleção compreensão, Sport Zé TV. Ricardo Vamos mesmo parar e ganhando, pensar está um pouquinho. pressionado. Será que o trabalho dele não tem nada que possa ser elogiado? Então, é um fenômeno ele ganhar tantos jogos fazendo tanta besteira quanto Então, a torcida eu acha que acho ele isso- eu faz. acho isso. Ele não treina o time, não é por- ele é cismado, ele Acho não tira isso, o Márcio agora, Araújo, veja não sei bem, o quê. eu acho isso uma loucura. E, assim, me parece que o desconforto todo, sei que muito torcedor do Flamengo não vai concordar. Aqui, ó. É porque ele não é um técnico de Wagner grife. Tavares Júnior, desculpa, O Flamengo Paulo. não Não é técnico aceita. de grife, Esperando o Flamengo um mísero contra- elogio ao Zé Ricardo, que o cara tá cobrando aqui. ó. Mas por causa disso, Então- o Flamengo fez um investimento em jogadores de primeira linha. Aí a torcida já começa a pegar no pé, porque é um treinador que foi criado no clube, veio da base. Que é quando o Flamengo dá certo. Que é né? quando o Vamos Flamengo dá combinar. certo, né? Dá Lembra? certo com o Carlinhos, dá certo com o Andrade. Exatamente. Mas a torcida já entende, o cara não é um técnico com esse lastro todo, não é cascudo, não sei o quê. E aí o Flamengo tem uma folha salarial de jogador altíssimo. O comentário que eu mais ouço, que eu mais vejo em rede social é: ele não é técnico para esse time. Discordo, especialmente essa questão da Libertadores, que para a torcida do Flamengo é um negócio que há anos vem pegando. Aí a pressão em cima dele aumentou muito. A pressão, naquele momento que ele foi eliminado na Libertadores, na primeira fase, com esse investimento do Flamengo, a pressão se tornou exagerada. Mas não por causa só dele. Por causa disso que vinha atrás já. A torcida do Flamengo já tem isso. Assim, mas eu fico impressionado que o Marcelo não conseguiu ler um elogio ao trabalho do cara.